Afonso Henriques. Este nome é praticamente sinónimo da fundação de uma nação, e é precisamente nessa história épica que vamos mergulhar. Mas pensem bem nisto. Como é que se constrói um país do zero? É uma pergunta gigante, não é? E no caso de Portugal, a resposta, bem, está longe, mas muito longe, de ser simples. Porque para o conseguir, pode ser preciso lutar contra a própria família, contra dois impérios e até contra o Papa. Sim, a história de Afonso Henriques é muito mais do que só batalhas. É um conflito a todos os níveis imagináveis. Esta é, portanto, a história de como um homem fez exatamente isso. Vamos acompanhar passo a passo como ele navegou por estas águas turbulentas e, contra todas as probabilidades, forjou o Reino de Portugal. Muito bem, vamos a isto. Para percebermos a ascensão de Afonso Henriques, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos recuar até ao século XII e olhar para o ponto de partida de tudo, o Condado Portucalense. E o que era este Condado Portucalense? Bem, o ponto essencial a reter é que não era de todo um território independente. Era, na verdade, um feudo, uma terra que pertencia ao Reino de Leão. E tudo se complica quando o conde Dom Henrique morre, em 1112. De repente, o futuro daquele território fica nas mãos da sua viúva, Dona Teresa, e do seu filho, ainda muito novo, o nosso Afonso. E é aqui que o drama familiar começa a ganhar contornos políticos. Reparem na divisão. De um lado, temos Dona Teresa, a mãe que se alia à alta nobreza da Galiza. Ora, esta aliança era vista como uma ameaça direta à pouca autonomia que o condado tinha. Do outro lado, quem é que aparece? O jovem Afonso. Ele torna-se quase que naturalmente o símbolo, o ponto de união para os novos portucalenses que olhavam para aquela aliança e pensavam: não, este não é o nosso caminho. Como se pode imaginar, a tensão entre mãe e filho chegou a um ponto de ruptura. Tornou-se simplesmente insustentável. E Afonso, percebendo isso, decidiu que tinha chegado a hora de agir. Tinha de tomar o controle do seu próprio destino e, claro, do destino de todo o condado. E ele não agiu de ânimo leve. Isto não foi uma decisão impulsiva de todo. Foi uma estratégia muito bem calculada. Vejam só. Primeiro, em 1125, ainda adolescente, arma-se a si mesmo o cavaleiro. Um ato carregado de simbolismo, uma declaração de que já era um homem. Depois, 2 anos mais tarde, em 1127, a rebelião torna-se oficial. E, claro, a parte mais importante, consegue reunir à sua volta toda a nobreza portucalense que estava descontente. O palco estava montado. O confronto era inevitável. E esse confronto tem um nome e uma data. É o momento decisivo. A Batalha de São Mamede, a 24 de junho de 1128. Um único dia para decidir o futuro de um povo. O resultado? Vitória para Afonso Henriques. Ele derrota as forças da sua mãe, exila a própria mãe, e assume, sem sombra de dúvida, o controle total do condado portucalense. É um passo de gigante. Mas, e este mas é muito importante, era apenas o primeiro passo. A ambição dele ia muito, muito mais alto. Ora, com o poder assegurado dentro de portas, Afonso Henriques depara-se com um problema gigante. Um desafio estratégico que é, francamente, de suster a respiração. Lutar uma guerra em 2 frentes, em direções completamente opostas. Vamos ver o cenário. A norte tinha o seu primo, nada mais nada menos que o imperador Afonso VII de Leão, que olhava para ele e via apenas um vassalo rebelde a precisar de uma lição. E a sul? A sul tinha os Emirados Moros, os Almorávidas, uma ameaça militar constante. Quer dizer, ele tinha de lutar ao mesmo tempo para se tornar independente do primo e para expandir o território para sul. Uma tarefa hercúlea. E é na frente sul que acontece um momento que entra para a lenda. A Batalha de Ourique, em 1139. Uma vitória esmagadora contra o exército moro que era, supostamente, muito superior. Esta batalha fez mais do que cimentar a sua fama de grande líder militar. Deu-lhe uma nova legitimidade. Foi ali, no campo de batalha, que, segundo reza a crónica, os seus soldados o aclamaram rei pela primeira vez. E o que é que ele faz com esta nova aura de rei guerreiro? Vira-se para norte. Ele não fica à espera, na defensiva. Pelo contrário, lança ele mesmo incursões na Galiza, desafiando o poder do primo olhos nos olhos. A vitória em Ourique foi o capital político de que ele precisava para virar o jogo, para mostrar a Leão que não era um vassalo qualquer, que tinha de ser levado muito a sério. Mas atenção, as batalhas eram apenas metade da história. Uma coisa é ser aclamado rei pelos seus homens no meio da poeira de uma batalha. Outra, completamente diferente, é ter esse título reconhecido oficialmente. E essa foi outra guerra, uma guerra diplomática, uma autêntica maratona que se arrastou por décadas. Esta cronologia que vemos aqui é absolutamente reveladora. Reparem na progressão. Em 1139 é a aclamação pelas tropas. Depois, em 1143, consegue o reconhecimento, ainda que a muito custo, do seu primo, em Zamora. E, finalmente, vejam bem a data, 1179,
40 anos. 40 anos depois de Eurico, chega finalmente o reconhecimento oficial da autoridade máxima da cristandade, o Papa. E ouçam só como o Papa Alexandre III o descreve na bula papal Manifestis Probatum. Intrépido destruidor dos inimigos dos cristãos, diligente propagador da fé, bom filho da Igreja. Quer dizer, isto é muito mais do que um simples reconhecimento. É um elogio, é uma promoção a campeão da cristandade. Era o carimbo de legitimidade de que ele precisava para ser reconhecido por toda a Europa. Mas como é que ele conseguiu isto? Bem, com uma jogada de mestre, uma manobra diplomática absolutamente genial. Ele concordou em pagar um tributo anual, um valor simbólico de 2 marcos de ouro. Mas, e aqui está o golpe de gênio, pagava-os diretamente ao Papa. O que é que isto significava na prática? Que Portugal se tornava vassalo da Santa Sé, do próprio Papa, e não do Reino de Leão. Com um simples gesto, ele contornou a autoridade do primo e garantiu a independência de uma vez por todas. Brilhante! Ok, a independência estava garantida. O reino era uma realidade. Qual era então a fase final do seu reinado? Consolidar e expandir. Proteger e aumentar o território que tinha custado tanto a criar. E aqui temos algumas das conquistas-chave. Santarém, em 1147, tomada num ataque noturno de uma audácia incrível, com apenas 250 homens. Lisboa, no mesmo ano, conquistada após um cerco duríssimo de 4 meses, mas com a ajuda crucial dos cruzados que iam a caminho da Terra Santa. E isto mostra outra faceta dele, a capacidade de usar o xadrez internacional a seu favor. E mais tarde, Évora, conquistada pelo lendário Geraldo Sem Pavor. Passo a passo, o mapa de Portugal estava a ser desenhado a ferro e fogo. Esta comparação aqui resume tudo. Olhem bem. O que ele herdou em 1112 foi um pequeno condado espremido entre os rios Minho e Douro. O que ele deixou quando morreu, em 1185, foi um reino reconhecido que se estendia para sul mais do que duplicando o tamanho. É o trabalho de uma vida inteira, literalmente. E mesmo o final da sua vida é notável. Uma lesão grave numa perna, sofrida no cerco de Badajoz, acabou com a sua carreira nos campos de batalha. Mas ele não parou. Trocou a espada pela governação. Passou os últimos anos a organizar a administração do reino, a garantir que a nação que ele ergueu na guerra pudesse agora sobreviver e prosperar em paz. Morreu em 1185, deixando o legado que perdura até hoje. E isto deixa-nos com uma pergunta para refletir, não é? O que é que transforma um rebelde num fundador? A história de Afonso Henriques é, no fundo, a de um filho que se virou contra a mãe, a de um vassalo que desafiou o seu senhor. Mas essa rebelião, alimentada por uma ambição férrea, por uma enorme capacidade militar e por um gênio diplomático fora do comum, acabou por dar origem a uma nação. Isso faz-nos pensar, onde é que fica, na história, a linha que separa um ato de rebelião de um ato de fundação?